Então, Giovanni, a gente vai agora chamar o Guilherme Abreu. Ele tem a sua apresentação da empresa ArcelorMittal. Eu sou o Guilherme Correia Abreu, sou gerente-geral de Relações Institucionais e Sustentabilidade da ArcelorMittal Brasil. Já trabalho com as questões de sustentabilidade, de meio ambiente, já há cerca de 35 anos, tenho 35 anos de experiência na minha carreira. Eu sou engenheiro mecânico de formação, porém eu tenho no meu currículo mestrado e doutorado. Eu sou doutor em mudanças climáticas e mudança do clima, principalmente na questão de redução de emissões de gases de efeito estufa no processo de fabricação do aço. A minha experiência toda ela é voltada para o setor produtor de aço, né, na minha carreira todinha. Tive experiências em outras empresas no início da minha carreira, mas há cerca de 22 anos eu trabalho na ArcelorMittal no Brasil. Originalmente mais dedicado para as questões ambientais, né, e nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, dedicado mais às questões de sustentabilidade no seu sentido mais amplo. E relações institucionais, praticamente nos últimos 2 anos. Né? O meu grande foco sempre foi a questão do clima, né? A questão das emissões de gás de efeito estufa, porque o setor aço é um dos setores que tem uma importância muito grande nesse processo. Né? Eu estou muito feliz de estar apresentando esse material para vocês e vou discorrer sobre algumas informações do que a ArcelorMittal está fazendo no mundo para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa, buscando a neutralidade. Bom, nós vamos falar hoje sobre a estratégia em relação às emissões de CO2 da ArcelorMittal. Antes de iniciar, propriamente dito, a fala com relação ao que a gente pensa, o que a gente está fazendo, é importante contextualizar que a ArcelorMittal é uma das maiores produtoras de aço do mundo, né, como empresa, em termos de volume, e eu poderia dizer que seria a maior protagonista na questão de ações para a redução de gases de efeito estufa no mundo. A ArcelorMittal é uma empresa global, ela está presente em todos os continentes, né? Existem cerca de mais de 160 unidades da ArcelorMittal espalhadas pelo globo. No Brasil, especificamente, nós somos o maior produtor de aço, respondendo por aproximadamente 30% da produção de aço no Brasil. Temos unidades nos estados, unidades produtivas, né? Nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas temos presença em todos os estados da federação, seja com áreas de vendas, seja com áreas de captação de matérias-primas e coisas desse tipo. No Brasil, nós atuamos não só no setor aço, mas também no setor de mineração. Nós temos 2 minas no estado de Minas Gerais, que fornecem parcialmente a quantidade de minério de ferro que nós consumimos em algumas de nossas plantas. Né? Bom, partindo especificamente para o tema, né, que nós estamos em questão, seria importante para contextualizar e como se fosse uma base de abordagem da questão, né, de mudança do clima, de redução de gases de efeito estufa, né? Essa base ela inicia nas principais questões que nós chamamos de ESG no momento. Né? Quais são as demandas da sociedade para o futuro da indústria? Né? Todas as vezes em que a gente traz esse assunto à baila, né, para se conversar, nós buscamos procurar saber quais são as expectativas dos nossos clientes, da sociedade, dos investidores, dos stakeholders de uma maneira ampla, né, o que eles esperam das empresas, o que eles esperam da ArcelorMittal. E 3 grandes temas, eles dominam essa pauta. Né? Esses 3 grandes temas, eles são basicamente a questão de inovação em economia circular, como que os conceitos de economia circular e de circularidade, eles norteiam as nossas ações, né? E aí a gente já traz uma pergunta, qual que é a nossa abordagem em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, de uma maneira ampla, considerando as questões de economia circular.
Um segundo tema que aparece proeminente, e eu diria que talvez seja o mais demandado no momento, que é a redução da pegada de carbono, né? Qual que é a estratégia de transição da empresa para uma economia de baixo carbono? E o setor aço tem uma particularidade que vocês vão entender um pouco mais à frente, né? E o terceiro grande tema, ele traz a questão da necessidade de se ter uma transparência na cadeia de suprimentos. Ou seja, não basta somente nós sermos excelentes naquilo que nós fazemos, mas também os nossos fornecedores, os nossos clientes, né, também precisam de ter um nível de excelência para que a gente possa ter uma garantia, né, ao cliente final, né, no final da ponta de toda a cadeia de suprimento, de que os riscos de sustentabilidade sejam minimizados ou sejam eliminados ao longo de toda a cadeia, né, de fornecimento, né? Então, com isso, a gente chega à conclusão de que a gente tem que mudar a forma de produzir, né, a forma, né, do nosso produto, o próprio formato dele em si, em termos dos atributos de sustentabilidade, e o modelo de negócio que nós temos, né? Então, considerando isso, né, como pano de fundo, a ArcelorMittal ela buscou trazer uma abordagem que envolve, tendo a questão da redução do footprint das emissões de CO2 como o grande ponto, trazendo a circularidade para esse contexto e uma preocupação com a cadeia de fornecimento na mesma monta, né? Então, com isso, nós temos algumas iniciativas, né? Talvez a principal dela seria a busca de certificações ESG, né? Essas certificações ESG voltadas para o setor aço, para o setor mineração, elas traduzem, né, uma forma lógica de se abordar o problema, de se encaminhar o problema, de se encaminhar não só as questões de clima, que é um dos core, focal points dessas certificações, mas é a questão da sustentabilidade como um todo. Então, nós estamos no processo de certificação das nossas minerações, e aí pode-se observar a norma que nós estamos buscando é a norma IRMA, a norma TSM é uma norma também existente, mas o nosso foco é na norma IRMA, que significa Initiative for Responsible Mine Assurance, e para o setor aço nós estamos buscando a certificação Responsible Steel. É uma norma ESG voltada para o setor aço, né? Particularmente, nós já iniciamos o processo na maior planta nossa no Brasil, que é a ArcelorMittal Tubarão, e devemos ser recomendados, inclusive, a certificação do Responsible Steel nessa planta em breve, pelo andamento dos trabalhos, né? Bom, nessa mesma linha, e aí voltando especificamente para a questão das emissões de CO2, nós temos uma abordagem, né, em termos de se produzir aço com baixa emissão de CO2, em que é exatamente esse quadrinho da direita que nós temos, né, em que nós buscamos ter uma abordagem em 3 grandes pontos, né? Uma busca por energia limpa, e aí entra a questão do hidrogênio, vou explicar por quê mais à frente, né? O hidrogênio ele entra com muita força nesse processo. Um momento que nós chamamos de carbono circular, que tem a ver com a economia circular, que seria aumentar a circularidade do carbono no processo, né? E realmente aquilo que a gente não conseguir reduzir com o passar do tempo, nós iremos fazer uma compensação com Carbon Capture and Storage, que esperamos seja um percentual menor das emissões da ArcelorMittal como um todo. E na parte de baixo, onde a gente tem o Stelligence e o S-Motion, mostra como que a gente traz essas duas questões de sustentabilidade e de carbono para os nossos produtos. Quando eu falei assim, mudar o produto, né, ele entra na concepção do produto, né? Então, o Stelligence é um exemplo claro de como que a gente procura ter soluções inteligentes na construção civil, né? As soluções inteligentes, não só o fornecimento de aço, mas a solução para a construção civil para os nossos clientes, permite com que essas construções sejam construções mais sustentáveis, com menos material, com menos pegada de carbono, e por aí vai, com menos impacto em termos de sustentabilidade. E o S-Motion é um exemplo claro no setor automotivo, onde materiais que são menos, essa expressão não é mais adequada, mas menos pesados, né, que possuem menos massa em si, eles são produzidos com a mesma resistência, com a mesma qualidade,
logicamente, veículos menos pesados, veículos que consomem menos combustíveis, veículos que têm menos impacto em termos de pegada de carbono e por aí vai. Tá? Então, dito isto, né, o grande ponto que nós temos da questão ambiental, da questão de emissões de gases de efeito estufa da ArcelorMittal global, está colocado nesse slide. Né? Em maio, isso é um processo, tá, gente? É um processo que começou há mais tempo, mas em maio de 2019, nós lançamos o nosso primeiro Climate Action Report, onde trazia todos os nossas ações, compromissos, iniciativas para a questão do clima de nível global. E lá, naquele momento, lá em maio de 2019, já trouxe uma ambição de tornar a Europa carbono neutro, as nossas empresas na Europa, carbono neutro em 2050. Isso foi em 2019, e uma ambição de reduzir significativamente o footprint no resto do planeta, do resto do globo, das ações da ArcelorMittal. Porém, em junho de 2020, nós lançamos um outro relatório específico para a Europa, em que trouxe uma meta intermediária de 30% de redução das emissões da Europa e carbono neutro das emissões da Europa em 2050. Mas em setembro de 2020, a meta de se tornar carbono neutro não passou a ser somente da Europa, e sim de toda a ArcelorMittal global. Então, nós temos uma meta de nos tornarmos carbono neutro em 2050 globalmente. Né? E em julho de 2021, lançamos o segundo Climate Action Report, e aí sim, dessa vez, reforçando a nossa meta de ser carbono neutro em 2050 e uma meta intermediária para o grupo de 25% de redução até 2030, no qual permitirá essa caminhada para a neutralidade de 2050. Então, isso é tudo um processo que nós temos. Nós temos um STEP 2030, né, e razões eu vou explicar à frente, porque há uma necessidade de mudança de processo específico, e aí entra o hidrogênio com muita força nessa questão. Porém, a meta de 2050 se tornar carbono neutro é para a ArcelorMittal como um todo. Como que isso vai se dar? Né? É um estabelecimento de uma visão ao longo prazo. E aí nós temos duas grandes rotas, que, isso sendo bem simplista, tá? Sem entrar muito no detalhe, né? Nós temos duas grandes rotas vislumbradas nos dias de hoje para que a gente atinja a neutralidade de 2050. Tá? Essa rota, como pode observar na figurinha embaixo, né? Ela é uma rota, a rota verde, nós chamamos de Smart Carbon. O que é Smart Carbon? Nada mais é do que se produzir aço utilizando o carbono, que hoje é usado como agente redutor consagrado do minério de ferro. Né? Para você produzir aço, você tem que usar um carbono que vai lá e combina com o oxigênio do minério de ferro, e aí dá a condição de se produzir um ferro gusa e, na sequência, o aço. Né? Só que esse carbono utilizado hoje, o produto da sua utilização é o CO2, né? É o gás de efeito estufa. E eu não tenho ainda tecnologias desenvolvidas para substituir esse carbono para algo no futuro, cujo hidrogênio tem um grande papel nesse processo. Então, nós vamos, até 2030, usar isso de maneira cada vez mais inteligente para ser o mais eficiente nesse uso, né, da rota Smart Carbon. E aí tem vários processos, vocês estão observando Carbalist, Toreiro, IGAR, a captura de carbono 3D, que a gente chama também, que são processos trazendo assim para o contexto sem ser muito específico, de uma maneira inteligente de se usar menos quantidade de carbono para produzir mais quantidade de aço. Tá? Nesse processo, a setinha menorzinha à esquerda, ela mostra um ponto que vai acontecer para a siderurgia, para a produção de aço, dos produtores de aço de uma maneira geral, que é o aumento da quantidade de sucata. Né? Por quê? Porque o aço é um elemento infinitamente reciclável. Né? Ele permite com que a gente recicle inúmeras vezes, e ao ela está no aço virgem produzido a partir do minério de ferro. Né? Então, o aumento da questão da sucata ele faz parte desse processo do Smart Carbon. Bom, aí, em paralelo, nós temos a outra rota, que é a rota DRI. DRI significa redução direta. E nesse processo de redução direta, já utilizado, já existente hoje tecnologicamente, usando como combustível gás natural,
ele tem uma pegada de carbono menor, mas ainda tem emissões de CO2. A ideia é que a rota DRI seja configurada para trabalhar 100% com hidrogênio. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, diferencial que a gente vislumbra nos dias de hoje, que seria a maximização dessa rota DRI, e aí dentro de um processo de substituição com o passar do tempo da rota tradicional com carbono. Em 2025, a ArcelorMittal vai iniciar a operação da primeira planta, que fica na Espanha, chama Sestao, uma planta de produção de reduzido direto e depois fornos elétricos para produzir aço, em que vai usar 100% de hidrogênio como agente redutor no processo. Será a primeira planta da ArcelorMittal totalmente zero carbono. Essa é a ideia, Deverá entrar em operação em 2025 e será um grande passo nesse processo de descarbonização. Nesse slide, a gente tem condição de ver a figura inteira, sem entrar muito no detalhe, no mérito da questão, mas vocês podem observar que de 2018 até 2030, que estão os 25%, as ações de redução são menores do que de 2030 até 2050. Isso tem uma razão muito grande, porque nós esperamos que as tecnologias de ruptura estejam consolidadas ao longo desses 10 anos. Começamos a trabalhar em 2018, 2020, até 2030, considerando aí 10 anos, para que elas possam efetivamente ser colocadas em práticas de 2030 até 2050. Então, existem várias iniciativas de maximização de uso de sucata, de maximização de uso de gás natural, de maximização das questões de energia, de participação de energia limpa, etc., etc., mas, de fato mesmo, a partir de 2030 é que a gente espera, com a transformação da forma de se fazer aço, com a transformação do uso de energia, com o aumento explícito e maximizado da questão de sucata, com o uso de energias limpas, a gente possa, de fato, atingir a nossa neutralidade em 2050, que seria um plano de 20 anos. Bom, nesse contexto, aí, falando rapidamente, eu não vou entrar aqui no mérito da figura, que é uma figura muito complexa para se entender, mas a rota Smart Carbon, só para os senhores entenderem, ela vai ter uma efetiva participação maior até 2030 e depois, na sequência de 2030 a 2050, a rota do DRI deverá ter uma participação maior nos nossos processos. Mas a rota Smart Carbon ela está baseada exatamente nessa questão da circularidade do carbono que vocês podem observar aqui nesse processo em cor verde, que seria o carbono que é utilizado nos nossos processos. Ele pode ser circular e pode ser reutilizado, de uma forma ou de outra, de forma que as emissões de CO2 são minimizadas. Isso depende de duas grandes coisas. A primeira delas é justamente o uso cada vez maior de energia limpa. E quando a gente fala energia limpa, nós estamos falando basicamente de energia solar e eólica. O Brasil tem uma questão hídrica, uma questão hidráulica muito forte, que permite isso, para eletrólise e produzir o hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele vai ser um material extremamente importante nesse processo, mesmo na rota Smart Carbon, como um meio de transição. Em paralelo, nós temos o que a gente chama de hidrogênio azul, que é o hidrogênio produzido a partir da reforma de metano, basicamente, você tem uma emissão de CO2 ainda na reforma desse metano, mas você produz o hidrogênio, pode usar, porque é hidrogênio da mesma forma nos seus processos, e essa parcela de CO2 seria emitida, seria capturada e estocada. E aí, do mesmo jeito, o remanescente de CO2 dentro da abordagem tecnológica Smart Carbon, ele também seria estocado e seria removido do processo e capturado e estocado. Então, essa é a rota tecnológica, que será uma rota de transição, sendo que a rota, de fato, que nós devemos estar seguindo no futuro mesmo é a rota DRI. Seria basicamente um reator DRI, um reator de redução direta, juntamente com fornos elétricos para se produzir o aço. E aí você tem uma parcela de carbono circular, porém muito menor. Essa parcela de carbono circular ela também está voltada somente à questão da biomassa, de uso de biomassa sustentável. Você tem uma parcela muito grande do hidrogênio verde nessa questão e o hidrogênio azul, menor quantidade, na medida em que, a partir de 2030, espera-se que o hidrogênio verde seja
o proeminente. E ainda a parcela reduzida ainda de CO2 que seja emitida, remanescente, seria capturada e estocada. Tá? Basicamente, seriam esses dois grandes pontos, que é o que a ArcelorMittal pretende fazer. Eu destaco na questão do Brasil que a rota do carvão vegetal que nós possuímos no nosso processo é um ponto diferencial, né? Nós já usamos carvão vegetal no Brasil em florestas sustentáveis a longa data. Logicamente que você não pode fazer uma substituição total do carvão mineral, que é o combustível principal para isso, por questões tecnológicas, mas é possível se substituir parcialmente. Então, o carvão vegetal é algo que vai possibilitar essa transição e depois permanecer, eu creio, em 2050 para frente, uma parte da produção ainda em relação a isso, é importante colocar. E aí, para encerrar a minha fala, né, eu gostaria de falar de uma iniciativa que nós tivemos, né, da ArcelorMittal, que chama-se XCarb, né? O XCarb nada mais é do que um processo para concentrar as iniciativas de ações de redução da ArcelorMittal nesse período até a sua neutralidade de 2050, de forma a oferecer aos clientes aço zero carbono. Seria basicamente o seguinte: concentrar as ações, seja na rota integrada, na rota integrada, o que quer que seja, das reduções possíveis em uma determinada quantidade de produto, e esse produto em si mesmo considerado como zero carbono, devidamente auditado, devidamente certificado e tudo mais, e aí reduz o footprint dos nossos clientes. Esse que é o grande ponto, é a grande pegada da questão do XCarb, né? Esse processo foi iniciado ano passado, né? Já existem quantidades de XCarb que nós estamos produzindo. No Brasil ainda não conseguimos chegar vamos dizer assim, na nossa faixa final de produção disso, mas a nossa intenção de ter ao longo de 2021, ao longo de 2022, produção de XCarb no Brasil. Tá? E aí, realmente, agora para encerrar mesmo, né, as peças que a gente entende para esse processo, né, elas estão colocadas, mas precisa de condições institucionais para que ela possa ser de fato realidade, né? Primeiro, a ciência indica que é possível, né? Então, existem questões de necessidades de habilidades de pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia baseada em DRI, o aumento do uso de sucata, o alinhamento com os acordos de Paris e as rotas Smart Carb são peças desse quebra-cabeça que estão colocadas, mas existem algumas outras peças que precisam ser colocadas, né? Então, por exemplo, há necessidade de se ter fornecimento de energia limpa em quantidades suficientes e acessíveis em termos de preço, para que os processos possam parar de pé. Também a necessidade de se ter financiamentos sustentáveis, né? Ou seja, acesso a linhas de financiamento que permitirão que essas novas tecnologias possam estar de pé. É importante também os conceitos de economia circular em todo esse processo. Nós aplicamos, mas é preciso se ter um entendimento de circularidade de uma maneira ampla pela sociedade como um todo. E, por último, a questão de ajustes de fronteiras, que infelizmente, são ações necessárias para se evitar distorções de mercado em função de maiores ações de redução numa determinada região, outras regiões do planeta que não tenham, e aí você tem um fluxo de aço com mais carbono para esse processo, justamente porque as maiores ações de redução demandam investimentos maiores e o custo torna-se maior. Então, mecanismos de ajuste de fronteiras são maiores e a gente entende que nós vamos estar num futuro de baixo carbono, com certeza. Bom, era isso que eu tinha para colocar para vocês e estou aberto para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Essa apresentação foi em português, mas, ao final de contas, estará também disponível no site com a tradução em inglês.